Amado e Mestre Jesus, é com alegria que aqui nos encontramos, Senhor, buscando no estudo do vosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, identificar aqueles roteiros mais seguros para o bom encaminhamento da nossa vida. Sabemos, Senhor, da presença de amigos e benfeitores que aqui nos esclarecem, nos auxiliam. Possamos ser felizes recolhendo as orientações desses mesmos amigos, da mesma forma que pedimos por aqueles outros que, como nós aqui, comparecem nos mesmos propósitos de também aprender. Rogamos ainda em favor dos corações que sofrem, atravessando momentos mais difíceis, que eles recebam das boas vibrações desse momento os recursos que precisam para a retomada do crescimento, também na direção de dias melhores. Que a Tua paz envolva os nossos corações, favoreçam os lares aqui representados e fortaleça-nos diante das lutas naturais do dia a dia. E como sempre o pedimos, vos rogamos, Mestre querido, ampara-nos nessa hora para que o nosso estudo possa transcorrer em clima de serenidade e de paz, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Alguém vindo na casa a primeira vez? Encarnados não, né? Todos? Então tá bom. Nós estamos dando sequência, já que todos vêm acompanhando os estudos aqui, né? Só reforçando. Nós estamos dando sequência aos estudos da obra Justiça Divina, né? O meu tem uma capa mais antiga, o livro Justiça Divina. Nós trabalhamos aqui aos domingos, como vocês sabem, né? Capítulo a capítulo, e hoje ficou para nós reservado de número 56, intitulado Invocações. Tranquilo? Sabemos que essa obra ela é ditada pelo nosso benfeitor Emmanuel, né? Através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Ok? Muito bem. Invocações. Comecemos então pelo título, né? O que quer dizer invocações? Todos sabem? Vamos ao dicionário. Invocação, do dicionário, chamamento que se dirige a quem ou ao que desejamos que se manifeste ou nos venha em auxílio. Vamos dar um exemplo? Fazemos aqui a nossa prece inicial. Querendo ou não, é uma invocação, não é? Rogamos a presença do Mestre e os seus benfeitores para que nos auxiliem no esforço da manhã. É uma expressão de invocação, não é assim? Chamamento que se dirige a quem desejamos que manifeste ou nos venha em auxílio, tá? É isso que são a invocar, né? Mas ao lado da palavra invocar, encontramos outras parecidas, como avocar e evocar. Não tem? Essas três palavras, não tem? A palavra avocar é chamar a si, né? Se a gente for no dicionário vai ver, né? Chamar a si, tá? Tem uma conotação um pouquinho diferente, embora pareça com a invocar, ela não tem muita relação com o nosso tema, tá? Às vezes encontramos também esse vocábulo. Mas a palavra evocar, que muitas vezes tem no dicionário, né, aquela conotação de recobrar a lembrança, lembrar-se, né, evocar do passado, né, retomar alguma coisa que já se foi, ela também tem a mesma conotação, também tem a mesma significação da palavra invocar. Por que nós estamos falando isso? A aula é de português, é estudo sobre... Não, é por quê? Porque nós sabemos que esse tema de hoje, na verdade, toda a obra Justiça Divina, ela é trabalhada em cima do livro Céu e Inferno. Hoje nós vamos trabalhar o item 9 do capítulo 10 do livro Céu e Inferno. E por que nós estamos falando isso? Porque, embora o Espírito Emmanuel prefira a conotação invocar, Kardec, na codificação, vai preferir a outra forma, evocar. Tá? É tão somente para a gente entender que uma e outra coisa são a mesma palavra, a mesma significação. Tranquilo?
É só isso. Muito bem. Iniciado esse clareamento, né, desse detalhe, nós vamos começar o nosso estudo recordando uma passagem que de vez em quando baila por aqui, mas que ela diz muito respeito ao tema que hoje vai ser trazido. Não é aqui do livro Justiça Divina, mas é também do Espírito Emmanuel. Vocês vão recordar, está logo na introdução do livro Seara dos Médiuns. Tá? Aqui tem a primeira parte, depois tem um complemento. O que escreve o Espírito Emmanuel na introdução dessa obra Seara dos Médiuns? A doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Que princípios afins se lhes instalem nos movimentos, à maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso, é inevitável. Nós já conversamos sobre isso não tem muito tempo, não sei se vocês se recordam, né? Mas o que o Emmanuel está dizendo? Primeiro ele está falando do sucesso, né, da disseminação dos postulados espíritas ao longo de um século, desde o surgimento da doutrina espírita. Né? Então ele está falando, assemelha-se de algum modo a uma árvore robusta, espalhando ramarias, flores, frutos e essências, né, em todas as direções. Só que ele traz um aspecto importante a gente não perder de vista, tá? Que surge em meio a esse movimento, né, o que ele chama aqui de princípios afins. Né? Princípios afins. Não são propriamente, né, postulados espíritas, parecem, mas não são. É isso? Existe muito isso. E nós vamos dar exemplo, pode ser que incomode alguém, mas é natural que isso aconteça. Tá? Porque às vezes por falta mesmo de um aprofundamento, a gente às vezes esbarra nessas questões. Pode acontecer? Não, acontecem. Efetivamente acontecem. Né? Nós mesmos, no processo da exposição, às vezes trazemos aqui os conceitos, as interpretações em nome da doutrina, mas eles podem ressentir de uma expressão pessoal, por que não? Não pode? Por isso que é importante a gente ir nas fontes, né? Conferir, vamos dizer assim, o que está sendo trazido, para que a gente busque o roteiro sempre mais seguro. Qualquer de nós que está aqui à frente fazendo exposição está sujeito a falhas, não é assim? Importante a gente pensar, né? Mas tem outras expressões também que dizem respeito a esses princípios afins. Por exemplo, a pessoa está lá no passe, né, na cabine de passe, começa a dar o passe, de repente, sem perceber, a pessoa está fazendo um passe, está fazendo uns símbolos lá em cima da cabeça da pessoa. Está numa casa espírita lá dando passe, fazendo aqueles símbolos. Olha para nós e fala assim, não, eu aprendi lá no curso de Reiki. O outro faz isso aqui e fala, não, eu aprendi junto da apometria. E assim tem outras escolas, tá? Reiki e apometria são doutrina espírita? Não, não são. Sei que isso incomoda muita gente ouvir, mas não são. Né? Nós vamos ver que em doutrina não tem necessidade de símbolos disso, não tem necessidade disso. A gente aprende. Respeitamos o exercício dessas práticas com toda certeza. Cada uma coisa no seu ambiente, nada errado. Né? São nobres, fazem parte de um esforço de auxílio, todas elas. Tá? Só que no movimento espírita seria preferível que fosse um pouquinho diferente. Isso é importante a gente não perder de vista. Tá? Por que a gente fala muito sobre isso, né? Porque o Emmanuel não traria gratuitamente uma consideração dessa em função do avanço do movimento. Porque lá atrás era muito desafiador se tornar espírita, tinha muito preconceito, ainda tem, mas lá atrás era muito mais severo. Então, vem se abrindo de uma forma muito ampla, né, o acompanhamento desses postulados. Só que existem esses riscos, né? A gente tem que entender ele como ninhos transitórios. Muito importante, né? Ninhos transitórios. Às vezes a pessoa chega com aquela compreensão, depois ela vai aprofundar e ela vai entender que não é bem assim, né, à medida que ela estuda e aprofunda. Tá? Mas para aqueles que estudam, né, é importante nós estarmos percebendo essa expressão e principalmente o complemento que o Emmanuel vai trazer. Porque ele fala, embora, né, a árvore robusta tem princípios afins que se aproximam, contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas, é outra proposição que não sofre dúvida. Então, resumidamente, o que ele está dizendo? De nós, os espíritas, a necessidade de manutenção da pureza doutrinária.
que a gente consiga repassar essa doutrina com a mesma pureza que nos foi entregue. Não devemos ter o cuidado com essas expressões da mistura, né? É natural que elas surjam nesse ou naquele movimento, mas a gente tem que estar trabalhando para que ela retorne sempre a essa pureza doutrinária, conforme a recebemos de Kardec, né, e dos espíritos superiores. Isso é muito sério, gente. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. E é também da maior importância. E para sensibilizar-nos, é importante nós pensarmos no esforço de Kardec para trazer a doutrina dos espíritos, né, para codificar, melhor dizendo, a nossa doutrina. Passou por muitas lutas e desafios, E não só na consolidação desses postulados, mas na defesa e manutenção deles. Muito. Kardec foi perseguido por muitas expressões de inveja, de consideração, das mais diversas ordens. Né? É preciso que a gente pense sobre isso para a gente valorizar a doutrina que nós temos em mãos, para perseguirmos essa pureza doutrinária que está sendo trazida por Emmanuel. Inclusive, na época, na Espanha, eles mandaram juntar todo o material do Kardec e incendiar, botar na praça pública. Para você ver a que níveis chegaram os processos de perseguição. Se não bastassem as expressões daqueles corações que são, vamos dizer, adversários do bem e ainda se colocam nessa posição, ainda temos aqueles que se dizem cristãos, de alguma forma são, que também acabaram engrossando esses processos de perseguição da doutrina, né? E às vezes surgiram com críticos, né, com céticos. Quem pegar o livro, aquele livreto, né, o que é o Espiritismo, ele é muito enriquecedor, a obra pequenininha, mas muito enriquecedora, né? Kardec vai contar um episódio que um amigo dele estava assistindo uma peça teatral, esqueci o nome dela, e entre os blocos que tinham dessa peça, uma delas tratava-se das feiticeiras. E esse amigo de Kardec, espírita, estava sentado do lado de um jornalista. Então, quando surgiu esse momento das feiticeiras, né, o jornalista, então, né, fala, não em cochicho, de voz alta, fala, acho que agora nós vamos presenciar uma sessão espírita. Né? Vai ser ótimo, né, para a gente saber o que efetivamente acontece lá, fazendo referência à casa espírita, de alguma sorte, né, o agrupamento espírita. E ele fala, né, eu queria que tivesse um desses loucos aqui para ver se ele se identifica, né, com o que agora nós estamos observando. O jornalista calmo ouviu aquela parte, né, acompanhou parte da peça que dizia respeito aos feiticeiros, às feiticeiras, e terminado essa parte, falou para ele, olha, meu irmão, eu sou um desses que você chama de louco, tá? Também sou espírita. Mas com toda sinceridade, tudo que vejo aqui não guarda na menor relação com tudo que se faz dentro de um movimento espírita. E se você, como jornalista, tem como proposta para o seu jornal trazer a matéria com base nisso que está assistindo, sou constrangido a dizer que o seu esforço não prima pela verdade. Então, às vezes, nos mais diversos ambientes, a gente vê os processos da crítica apressada, né, de coisas que se falam sem se conhecer. É um desafio gigante. Kardec sofreu muito, né, lutas e desafios para que a doutrina chegasse até nós. Tá? Pois não. Esse exemplo que da passagem que ele falou da árvore, né, que tem que ser bem cuidado, nós temos um símbolo científico na parede ali. Né, a cepa, né? Não é qualquer adubo que você vai colocar um adubo contaminado. Mas está todo mundo usando esse adubo. Ele vai contaminar a videira todinha. Sim. Tem que cuidar. Nós somos pequenos lavradores, tem os médios, tem os grandes, mas cada um tem que ser responsável pelo aquilo que está trazendo para a água. Aquela água é simboliza o cristianismo, né? Exatamente. Né? O crescimento, a divulgação dessa mensagem. Tranquilo. Então, Kardec não recebeu só a perseguição de críticos, né, de jornalistas, de céticos, mas também, e muito especialmente, de religiosos. Não é assim, Cláudio? Então, se nós pegarmos lá no livro O Céu e o Inferno, né, que é o que serve de base às considerações de Emmanuel, está lá no capítulo 10, item 9, Kardec vai retratar aqui o que está escrito na pastoral da igreja em relação à doutrina espírita. Olha o que ele escreve, né? Está lá na pastoral da igreja. Isso aqui não é palavra de Kardec, está entre aspas, aqui no sentido de mostrar, o que está escrito da igreja a respeito da doutrina espírita. Tá? Por meio das operações da moderna magia,
vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Né? Olha para você ver como que não era suave o processo de perseguição à doutrina. Né? Observe ali, não sei se vai ver, vocês vão conseguir ver daí de trás, mas ele enfatiza, né? Não põe a nome espiritismo, chama de moderna magia. Né? É uma forma bem contundente de fazer uma referência à doutrina. Tá? E aqui é interessante a gente pensar que a gente de vez em quando vai ter que recorrer aqui, né? Porque ele vai falar de sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Já ouviram falar de sibilas? Né? As sibilas eram, entre aspas, as profetisas do passado. Tinham as pitonisas, né? Assim, tinham todas essas expressões. É lógico que elas tinham características muito singulares. As pitonisas, por exemplo, ficavam muitas vezes nos templos, tá? Na Grécia, né, principalmente. Então, elas auxiliavam, né, em nome do deus Apolo, traziam revelações a respeito do futuro, do interesse das pessoas, etc. Claro, normalmente em troco de expressões, pelo menos no capítulo financeiro, né? As sibilas também eram um pouco isso. Até onde a gente conseguiu pesquisar, porque não conhecíamos nada sobre esse assunto, e o que a gente conseguiu pesquisar, elas eram também essas profetisas. Tinha algumas diferenças, tá? Porque segundo esse estudo que a gente teve acesso, as pitonisas se valiam até de determinadas ervas para entrarem em transe e trazerem os seus chamados oráculos. E aí vem ter uma série de termos que a gente não tem familiaridade, né? O que é oráculo? Né? O oráculo muitas vezes era trazido como sendo a mensagem que vinha do deus, por exemplo, Apolo. Né? A mensagem que vinha é um oráculo. Tá? Mas o lugar em que se buscavam essas informações também era chamado de oráculo. Ou então, às vezes, a própria pessoa. Né? Então tem algumas confusões a nível de termos. Tá? Mas as sibilas eram também dessas profetisas, né? Com a diferença que elas eram ambulantes e muitas vezes ficavam em cavernas, o que eles aqui vão chamar de antros, tá? Lugares escuros e tudo mais. A forma delas se manifestarem, não usava ervas nem nada, mas elas tinham manifestações muito, segundo esse texto, né, muito complexas. É como se elas tivessem atravessado por pesados sofrimentos e normalmente fazia revelações de coisas mais amplas, a nível de coletividade, futuro de uma nação, coisas do tipo. Tá? Então, é isso que, de alguma forma, né, no caso a pastoral está colocando, ou pretensamente afirmando, a respeito da doutrina espírita. Primeiro colocando ela como expressão de magia. Tá? Por meio das operações da magia, vemos reproduzir no presente, lembremos que essas colocações surgiram logo com o surgimento da doutrina espírita. Tá? Reproduziram no presente as evocações, consultas, as curas e sortilégios. O que é sortilégio? A palavra vem do latim, né? Sortis legere. Sortis é sorte, legere leitura. É a leitura da sorte. Então, os sortilégios normalmente eram aqueles que faziam sacerdotes, né? E as pitonisas e as sibilas, tudo, às vezes se utilizando de quê? De recursos diversos, que eram lançados em cima de uma superfície, de uma mesa, o que fosse, e a depender da conformação, eles tiravam as conclusões a nível espiritual. Né? Podiam ser búzios, cartas, ossos, dados, uma série de questões. Tá? Então, tudo isso que está sendo narrado a respeito dessas condutas lá de trás, hoje sabemos, não encontramos isso em nosso meio. Que associação é essa que se faz, né, da magia exercida lá no passado com as construções sublimes trazidas pelos benfeitores espirituais? Nenhuma correlação. É importante que a gente aprenda a separar isso. Já trouxemos isso aqui, uma experiência pessoal simples. Andando pelas ruas da cidade, uma pessoa me passou um panfleto. No panfleto tinha lá um homem todo coberto de palhas, nas mãos dele 2 chocalhos. E o título do panfleto era Cuidado com o Espiritismo. Não é? Mas nós temos condição de discernir isso. Uma pessoa que não tem acesso às informações que nós temos, ela pode associar-se isso a formas de doutrina espírita, sem o menor fundamento. São panfletos que eram distribuídos. Não é?
Ainda hoje existem livros sendo lançados por outras escolas religiosas combatendo a doutrina espírita, ainda hoje. Né? Não tem muito tempo. Tá? Importante a gente pensar. Bom, mas o que Kardec, no próprio livro Céu e Inferno, vai esclarecer diante da fala da igreja? Né? Está lá registrado, capítulo 10, item 9. Nós perguntamos, que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos, tidos por seres dotados de poder sobre-humano. Ninguém os evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. Né? Filtros também não conhecemos esse termo, né? Os filtros podiam ser, além de outras coisas, principalmente beberagens, alguma coisa que era bebida para fazer expressões miraculosas. Quando formos estudar isso, nós temos expressões bastante complexas em torno dessas beberagens, muito complexas mesmo. Só para dar uma ideia assim, do que a gente está falando, algumas delas envolviam a questão do sêmen masculino ou feminino após a relação, que era depois bebido para conseguir isso ou aquilo, vincular uma pessoa a outra, etc. Para a gente perceber, né, os níveis que às vezes as questões podem alcançar. Tá? Então Kardec está questionando, né, refutando de alguma forma a fala onde se pretende colocar a doutrina como expressão da magia. Tá? Então ele está falando, na época em que ela floresceu, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos havidos, né, tidos como seres dotados de poder sobre-humano. E aqui, ó, se a gente pensar isso aqui, ó, só isso aqui, para quem estuda, sabe que em doutrina espírita a gente não procura essas expressões. Ninguém evocava que não fosse para obter favores da sorte e da fortuna. É isso? Achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros, né? Coisas miraculosas do campo externo. Nada disso temos em nosso meio. Pelo menos não deveria. Tá? Mas a nível de doutrina ou em nome de doutrina espírita, nada disso. Importante a gente pensar. Falando sobre a expressão da magia, nós temos, por exemplo, na obra trazida por Chico Xavier, né, o livro Paulo Estevão. Vocês lembram alguma coisa de algum mago naquela história? Quem leu a obra? Paulo Estevão, quem leu? Levanta a mão, por favor. Belíssima obra, né? Nossa, essa obra tem que ser lida e relida muitas vezes. Tem muito conteúdo ali dentro. Em meio a essa obra, nós vamos ver a expressão de um mago. Né? Lá vão os spoilers, mas tem muito mais coisa, viu? Não vai atrapalhar ninguém. Né? É importante lembrar que logo no início da obra nós vamos ver Gesiel. É isso? Ele sendo, de alguma forma, castigado pelos erros do pai, foi levado a uma galé, né? Vou chamar de uma embarcação, ficou lá como escravo, né? No remo daquelas embarcações, ao lado de todos os outros estavam ali cativos. Entra naquele barco, em meio aos caminhos que ele tomava, um companheiro patrício, ou seja, um romano, que se candidatava aos postos de governo. Não é? Sérgio Paulo, não é isso? Quem leu talvez vai recordar, Sérgio Paulo. E o que acontece com ele? Ele adoece, né? Febre alta, sudorese e tudo mais, e naquelas épocas tinha uma série de pragas que eram contagiosas e tudo mais. O que aconteceu lá com o comandante do navio? Foi lá dar um socorro para aquele homem ilustre? Não. Os colegas patrícios também não. Né? Falou, destaca um daqueles servos lá mais dóceis lá para cuidar desse homem aí. Né? Senão esse troço pode contaminar com a gente. Combinaram entre eles e Gesiel foi que deu socorro a Sérgio Paulo. Com tal dedicação que Sérgio Paulo se recupera. É isso? Bom, ele chamava Gesiel. Quando ele se recupera, Gesiel adoece. Né? Ele ficou com as situações para ele no processo do trato, foi contaminado. Aí o comandante falou, joga no mar. Não é isso? Não é o patrício, é certo? Joga no mar, descarta. Né? Mas Sérgio Paulo, não, peraí, ué. Esse camarada salvou a minha vida. Combinou com ele, os caras falaram, não, nós vamos soltá-los na praia, não é isso? No primeiro lugar que encostaram, nós soltamos ele. Vou conversar com ele para, inclusive, ele mude de nome para que não surja dificuldade para o comandante do barco. Falou, você está soltando os cativos, né? E então ele muda o nome.
É daí que vai surgir o nome Estevão, que na verdade é o nome de Gesiel. É isso mesmo? Fizemos rápido retorno lá para lembrar que os processos foram acontecendo e tudo mais. Paulo, enquanto Saulo, era perseguidor dos cristãos. Depois ele se converte na estrada de Damasco, vai entrar na Casa do Caminho, vai começar a fazer os trabalhos de divulgação doutrinária e tem uma missão importantíssima no cristianismo, não é isso mesmo? É ele que ia trabalhar junto aos gentios, ou seja, os não-judeus, os não-hebreus. Né? E em meio às suas pregações, né, no início dos seus grandes trabalhos, ele começa, junto com Barnabé, ele vai alcançar Neapafos. Começa a falar do Cristo, ele está sendo auxiliado, né, pelo mundo maior, com toda assiduidade e tudo mais, e começa a fazer um trabalho belíssimo de divulgação do Evangelho. Assim? Ele, Barnabé e mais outros. E em meio, vamos dizer assim, aos esclarecimentos, promovia curas, benefícios, tudo isso acontecia, né, na trajetória de Paulo. E o procônsul de Neapafos, que é o governador de Neapafos, fica sabendo dos prodígios que eles estavam distribuindo. Então resolve chamá-lo porque ele estava adoecido. Tá? O procônsul estava adoecido. Também era um patrício, um romano. Então o governador de Neapafos manda chamar os dois. Vai lá um emissário e fala, olha, o governador da província está convocando vocês para presença no palácio. E eles ficaram sem saber, meu Deus, o que será isso, né? Bom, só conferindo. Paulo e Barnabé se destacam então e vão atender o companheiro. Quando ele chega lá, entra lá nas galerias e tudo, chega junto do procônsul, ele está lá acamado, frágil, fragilizado, adoentado e tudo mais, e começa a conversar com eles. Fala, olha, eu tenho sabido das coisas que vocês têm realizado aqui na cidade de Neapafos. Né? E como vocês podem ver, estou numa situação complexa. E junto dele existia um mago judeu, que é o Bar Jesus. Isso mesmo? E aí ele apontando a Bar Jesus fala, olha, eu tenho, né, pago os serviços desse mago, vosso irmão, que eles eram, parece, né, das mesmas regiões, mas não tenho tido muito sucesso. Gostaria de experimentar, né, as curas e os processos que vocês podem nos oferecer. Simplificando, né, Paulo então falou que realmente nós temos um médico que pode muito te auxiliar. Né, mas que norma, quem que é esse médico? Pergunta o procônsul. E isso, o olhar do Bar Jesus, muito incomodado, né? Recebia muito para acompanhar o procônsul, não é isso? Então, muito incomodado com as colocações de Paulo. Falou, não, esse médico chama-se Jesus, o Cristo. Né? Conversas vem e vai, o Bar Jesus fica irritado, mas espera aí, você está querendo, acha que eu sou um ignorante? Desconheça, né, o carpinteiro, aí ele chama ele de carpinteiro e ainda coloca palavras chulas, né, em relação a ele, desconsiderando a figura do mestre. Paulo falou, eu também já vesti a máscara do farisaísmo e tudo mais, e os dois entram numa contenda muito grande. Né? Mas o procurador, né, de alguma forma, sabendo que ele poderia receber algum benefício, ele falou, mas espera aí, né, esse Jesus, como é que eu posso encontrá-lo? Ele falou, na verdade, ele é infinitamente bom e você pode encontrar o amparo dele em toda parte, Né, mas como é que eu posso conferir isso? Aí Paulo, recordando a experiência de Gesiel, que foi contada para ele por Pedro, fala com ele, vós mesmos já foste visitado pela sua misericórdia. Não é a primeira vez que te adoentas. Há 10 anos aproximadamente atrás, foste auxiliado pelo Divino Mestre. E conta aquela experiência toda que ele teve lá no barco, né? E pergunta para eles, quem foi que te auxiliou no processo da cura? Quem foi o intermédio do Cristo a beneficiá-lo naquele dia? Foi lá o amigo Patrício, né? Remonta aquele pensamento. Foi o seu amigo Patrício? Foi o comandante do barco, as pessoas importantes? Não. O Cristo manifesta através de um servo, né? De um escravo das galés, para você receber. Ele fica branco de cera e fala, mas como é que sabes isso? E não é só isso. O procônsul fica muito impressionado com aquela realidade e diz, tudo isso é verdade. Aí o Bar Jesus fica muito irritado. Né? Começa a discutir com ele e Paulo fala com ele, olha, tenho tentado trabalhar com você com todo carinho, mas infelizmente
Você que parece que continua cego. Também já passei por isso. E a partir desse momento, vai ser o recurso que você precisa para buscar a luz. Naquele mesmo momento, Jesus dá um grito e fala, estou cego. Ele estava cego mesmo. Sob as ordens de Paulo. Né? As coisas acontecem, né? O procônsul fica muito impressionado com aquilo, tanto com as realidades como o acontecimento, e acaba acedendo às orientações de Paulo. E vai inaugurar o primeiro centro cristianizante que Paulo inicia, né? na sua grande trajetória, na sua grande missão. Que interessante, né? Interessante demais. Então, ele está falando disso, né? Porque a magia lá atrás, ela era interpretada dessa forma. Não se conhecia a natureza dos espíritos, né? Que eram tidos dotados de poderes sobre-humanos. Então, eles usavam de sortilégios como se fossem instrumentos, né, desses espíritos, que achavam que podia ter eles sob o seu comando. Eles tinham talismãs, né, que eram objetos para isso e aquilo. Então, era uma época de pouca compreensão, né, de pouca compreensão. Muitas vezes misturada assim a expressão da má-fé. Então, é importante a gente entender isso e perceber quanto isso, né, diferencia do que hoje nós trabalhamos ou aprendemos. E é curioso ainda, só na sequência da obra, né? Porque depois que o Jesus ele fica cego, depois Paulo vai lá e favorece para que ele volte à visão. Tá? Ele volta, se afasta, né? Ele começa a fazer o movimento. Um tempo depois, o mago procura ele de novo. Ele procura Paulo, né, meio que na surdina, e começa a conversar com ele. Eu queria conversar com você, né? Ficou uma coisa meio mal entendida entre nós lá a respeito do procônsul. Paulo ficou sem saber exatamente o que ele estava querendo e tudo mais. Mas o que você está... Não, é porque, né, eu estava vendo as coisas que você realiza, ele está assim meio, né, pela tangente. Paulo pode ir direto no assunto. Então, não, é porque... Eu quero saber quanto é que você ganha no seu ministério, né? A pergunta, né, capciosa? Quanto é que você ganha no seu ministério, o interesse? Ele fala assim, a misericórdia de Deus... Porque tudo que eu tenho, consigo pelo meu trabalho. Não seria justo mercadejar com as coisas que são do Pai. Interessante, né? De graça recebestes, de graça dai. Aprendemos com o Cristo. Né? E ele fala, mas não é possível, mas eu quase não acredito, mas para fazer tudo isso, algum sortilégio você tem que ter. Tá? Ele fala, eu só conheço um sortilégio eficiente. Né? Eu vou ter que colar aqui. Que ele fala, e é muito bonita as passagens que a gente encontra ali. Né? Ele fala assim, só conheço um sortilégio eficiente, o da fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. Esse era o talismã de Paulo, né? A fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. Então era muito difícil daqueles, né, daqueles que ainda cultivavam aquelas expressões de pouco conhecimento, entenderem uma mensagem tão alta, como era a trazida por Paulo, como a hoje é adotada em nosso meio. Tranquilo? Muito bem, dando sequência, né, ainda o codificador diz Kardec que a magia com seus sinais, fórmulas, práticas cabalistas, era increpada de fornecer, vamos dizer assim, responsabilizada de fornecer segredos para operar prodígios, né? Coisas espetaculares, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazerem-lhe os desejos. Quer dizer, isso aqui é muito incompatível com aquilo que a gente hoje conhece, né? A gente não tem condição de sujeitar os espíritos, por exemplo, superiores. Pausa para o recreio. Diga lá. É um carro? Hã? Pode falar. É um carro mesmo. Ford Ka, prata, 9346. É daqui? Está com o vidro aberto. Chega lá. Obrigado. Então acontece, né? Acreditar que nós podemos sujeitar os espíritos, por exemplo, superiores. Não, peraí, né? A gente é que, de alguma forma, deve se disponibilizar para quando eles puderem isso ou aquilo. São espíritos muito ocupados. Né? Nos ajudam e muito, mas não é de conformidade com os nossos caprichos. Jamais. Né? São homens sérios, como fariam qualquer homem sério aqui mesmo entre os encarnados. É assim? Podemos sujeitá-los. E aí Kardec então complementa. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com os seres que nos são caros.
Essa aqui é a proposta da evocação no meio espírita. Né? Hoje nós nos beneficiamos das grandes lições que são recebidas, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem abrir, né, vamos dizer assim, a mensagem do Cristo com tanta beleza e grandeza, uma interpretação, mas acurada de uma época em que Jesus não podia dizer tudo em função do tempo em que vivia, das ciências que eram um pouco avançadas, do próprio senso moral que ainda era reduzido. Né? Então, aqui estão os propósitos hoje das evocações que acontecem. Na verdade, nem é tanto evocação. Não chegamos em nossas atividades mediúnicas, por exemplo, eu queria que viesse aqui a figura de... Ninguém faz isso. Ou pelo menos quem estiver estudando, não, assim não faz. Nas atividades hoje mediúnicas, reunimos, né, em prece, pedindo que a espiritualidade nos socorra para o que seja necessário. São eles que, de alguma forma, coordenam esse trabalho. Às vezes trazem esse ou aquele coração, ora para nos instruir, ora para serem instruídos. Né? Interceder em favor de corações em sofrimento, esclarecer os nossos irmãos que por enquanto desconhecem. Por aí vai. Então é uma expressão muito diferente daquela que pretendeu a pastoral a respeito da nossa doutrina. Tranquilo? Muito bem. E é aí que começa. Você viu, já estou no final do estudo e agora que eu estou falando de justiça divina, que é a mensagem do Emmanuel. Né? Então no livro, Kardec trouxe lá no livro Céu e Inferno aquele item 9 e o Emmanuel vai trabalhar esse item 9 na mensagem de hoje. Então a primeira frase do livro Justiça Divina, do Emmanuel, né? Capítulo 56, Invocações, é esta. Ouviste opiniões contraditórias referentes às invocações na doutrina espírita. Não acontece? Antes de chegarmos à doutrina espírita, o que nós já ouvimos acerca de doutrina? Não, cuidado que é assim, assim, assado. Ah, isso aqui, né? E isso foi circulando. Circulando. Né? Quem não ouviu, ou pelo menos já não leu alguma coisa assim, cuidado com a doutrina espírita. Tem muitas pessoas que entram em doutrina espírita com desequilíbrios mentais. Isso leva a desequilíbrios mentais, a loucura. Outros vão falar, é o suicídio, né? Ele promove expressões de suicídio. Não tem isso? Né? Isso é coisa demoníaca, hein? Se você fizer isso, já vimos centenas de situações nesse sentido. Né? Respeitável quando as pessoas fazem isso tão somente por ignorância, mas às vezes, e não raro, isso é exercido em função de uma má fé. Né? Importante a gente não perder de vista. E ao contrário. Sim. Aliás, um processo, por exemplo, do autoextermínio, a gente estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo, é um antídoto. Né? O materialismo, por exemplo, é uma das grandes chagas da humanidade. Porque morreu, acabou. A pessoa passa por um desafio, ela às vezes prefere fugir da experiência, quer falar, morreu, acabou mesmo, para que ficar nesse processo? Só a certeza na imortalidade, que é dado, por exemplo, pelas comunicações, já deveria fazer uma pessoa repensar, não, a vida continua. E é um consolo. Né? Sem falar da orientação e o conforto que a gente recebe nas próprias orientações. É assim? Continua o querido benfeitor. Adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reuníamos, imitando magos e sibilas da antiguidade, a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. Né? Então, é comum se explorar essa associação com aquilo que se trabalha em doutrina espírita como expressões que certamente não são. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Adversários gratuitos pretenderam insinuar. E isso é tão importante a gente pensar, mais uma vez, se falando de pureza doutrinária, porque muitas vezes esses processos vão chegando de forma sutil em nosso movimento. De forma sutil. A gente tem que estar muito atentos. Tá? E às vezes surge em nome de novidades. Precisa ter cuidado. Né? Estudar muito a codificação para separar isso com mais segurança. Saber o que é e o que deixa de ser. Tranquilo? A gente lembra que a influência das trevas sempre houve, né? Quando eu li o livro na Fim do Tempo, de Garamuza, e Almas Afins, ele fala que antes da Atlântida afundar, diz que a magia negra, os magos mandavam correr, a pessoa, quando ia viajar, consultava os magos, para casar, consultava os magos, tudo tinha que fazer, e pior que assim, tinha os mestres lá, o tempo ficava vazio, e o pessoal
assim, postando tudo quanto é tipo, disso que as trevas estavam falando. Então são as mesmas trevas que gostam de misturar os dois, porque lá que não está é assim, entendeu? Eles sabem que o que está vindo aí, Jesus trouxe, vai modificar, porque ele não quer. Então usam pessoas também que são joio para disseminar. Não, aquilo ali é o Espírito Santo é tudo é feitiçaria, é magia. Mas ele sabe que não é. Mas as pessoas utilizam o joio para espalhar o joio. Importante a gente ser. É importante também considerar, né, e eu estou falando em defesa própria, que nós estamos aqui hoje com esclarecimento um pouquinho melhor, mas nós participamos desses movimentos lá atrás. Muitas vezes fomos, vamos dizer assim, o médium dessas dificuldades. Muitas vezes nos permitimos essas expressões, né? Hoje, mais esclarecidos, estamos retomando o processo de recondução do nosso destino em bases melhores, né? Então, o nosso olhar não é de recriminação naquele sentido, não. São pessoas que, por enquanto, ignoram. Mesmo aquelas que agem de má fé, por enquanto, ignoram. Tá? Porque o Emmanuel, numa das suas páginas, fala, se soubessem, ou se soubéssemos, uma dessas duas. Ele vai falar, se aquela pessoa soubesse o resultado daquilo que ele faz, do terreno menos feliz, ele jamais o faria. Por causa das dores e expressões de reconstituição que ele vai precisar de passar. Né? Então, por enquanto, são nossos irmãos que, por enquanto, desconhecem. Né? Amados, sigais o bem e não o mal. Quem faz o bem é de Deus, quem não faz o bem não tem visto a Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Só isso. Por enquanto, ignora. Pois não. Você falou da perseguição, né? Kardec passou e Jesus também passou por essa perseguição. Inclusive, ele foi dado como bruxo, como mago. Exatamente. Né? Por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, eu percebo assim, o preconceito com a doutrina espírita é a falta de conhecimento. Sim. Às vezes, muitas vezes a gente fala, né, não, sou espírita, né, nasci no espiritismo, mas você faz aquelas máquinas. Então já é aí duas vias, preconceito com a doutrina espírita e preconceito com outras religiões, por falta de conhecimento. Sim. Né? Então é trazer, quanto mais você está distante da base que nos foi dada, mais você não tem como trazer esse conhecimento para o pessoal. É igual você falou, vai misturando. Eu vejo casas espíritas que têm terapias holísticas integradas junto com os tratamentos. Mas é dado o devido nome. É reiki, né? Passe, no momento do passe tem que ser feito o passe. Né? Igual você falou, estou dando passe e misturo simples. Isso já desvia Um pouquinho do conteúdo doutrinário espírita. da base, né? Sim. Porque nos foi dado. Na verdade, a casa espírita, ela deve usar das práticas espíritas. O passe e a palestra com base no Evangelho e orientação kardeciana. Né? Então, hoje existe muita coisa. Mais uma vez, repito, essas expressões outras, elas são de menos valor? Não. Só que os ambientes são outros. Ninguém vai trazer a medicina para tratar isso aqui. Né? A pessoa, às vezes, uma coisa até assim, bem sutil que às vezes pode acontecer em nome daqueles princípios afins, né? Não no princípios afins, que na verdade é uma realidade, vou me explicar. A pessoa começa a estudar doutrina espírita e descobre, na palavra dos benfeitores, a importância da meditação. É importante a meditação? É. Você fala da importância disso, não é isso? Aí aquela pessoa, talvez menos avisada, fala, nossa, a importância da meditação. Então, gente, agora, nessa segunda parte, vou pedir a vocês que fechem os olhos. Agora vocês prestem bastante atenção na respiração. Epa, peraí. Né? Não quer dizer que eles falaram que a meditação é uma coisa importante, que nós vamos fazer um curso de meditação e exercício em meio à palestra espírita. Não é para isso. Percebe como às vezes é sutil o processo? E às vezes a gente percebe em nosso meio, às vezes expressões assim. Vamos fazer a prece final. E aí tem consideração que fica assim, epa, não é? Em nosso meio. Tem alguma coisinha que está passando aqui, né? Isso é delicado, muito mais sutil e delicado que a gente imagina. Daí, imperativo. Dali a pouco, passa um pouquinho mais. Lembra que nós falamos que os processos vão chegando de forma sutil, de repente a gente está envolvido em situações
achando que está tudo normal, né? Isso é muito sério. O imperativo do estudo, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui, só se a sequência é esse. Aqui, ó. Ainda o Emmanuel. Outros, sem analisar-nos os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibições de hipnotismo vulgar, como se categorizássemos os médios, né, os medianeiros da nova revelação, por jograis e fantoches, tá? Sempre termos aqui que, né, a gente precisa trabalhar, né? O que são jograis, né? Até onde também nós estudamos. Os jograis eram pessoas ou grupos de pessoas que normalmente vinham das classes pobres, naquelas épocas lá de latifúndio e essas coisas, e para se manterem, eles faziam, vamos dizer assim, divertimentos e apresentações em praças públicas ou nos palácios, tá? Então eles faziam lá divertimento. É isso que a gente tem em doutrina espírita, promoção de divertimento, né? Brincadeiras de fantoche. Os médios são fantoches nas mãos dos benfeitores, é isso? Não, não é isso, né? Então precisa aprofundar para a gente sair dessas questões, né? E nem são os recursos psíquicos utilizados para exibição de hipnotismo vulgar, né? Quem for na televisão fazer uma pesquisa na internet vai ver isso. As pessoas que são utilizadas como se fossem demonstrações de hipnotismo. Tem várias. É até curioso até certo ponto. Mas não é isso que se propõe em nosso meio. Com toda certeza não é, né? Importante a gente não perder isso de vista. Tranquilo? É imperioso anotar, contudo, que, ainda o Emmanuel, né, no nosso texto de hoje, é imperioso, né, necessário anotar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes nas fontes do cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas, altas, elevadas, no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele consolador que Jesus prometeu aos tempos novos, né? Hoje nós sabemos, a doutrina espírita é o evangelho redivivo. É a revivescência do seu evangelho na simplicidade que o Cristo nos deixou, tá? Ampliados pelos conhecimentos que a autoridade hoje nos proporciona, né? Expressando aquele consolador. Está lá em João, né? João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na outra passagem ele vai dizer, um consolador, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Estudem doutrina espírita, estudemos doutrina espírita, nós vamos ver a correlação estreita, e não podia ser diferente, entre evangelho e doutrina espírita, né? Pois não? É interessante quando ele fala que, no outro slide, quando ele fala que está consolidado na base do cristianismo simples e claro. Simples e claro. E aí eu já recebi perguntas de algumas amigas, assim, porque quando a gente fala do Kardec, eles acreditam que o Kardec é pra gente como se fosse o Cristo pra eles. Sim. Mas você segue a Bíblia? Eu, sim, a Bíblia mesmo de Jesus? A Bíblia mesmo de Jesus. Aí é interessante, assim, mas é tipo um Novo Testamento. Aí são umas perguntas assim, né, que é isso, tá? As nossas raízes, elas são simples e claras, é o cristianismo. E é interessante porque muitas pessoas nessa diretriz acham que existe a Bíblia espírita, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio nome diz, é o Evangelho do Cristo na visão dos benfeitores espirituais. Expressões, algumas delas, né? Mas a mensagem, o Evangelho único é o do Cristo, né? É o do Cristo. Importante isso. Opa, é isso mesmo. Não admitas, portanto, pudéssemos converter as lições do Mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nossos postulados, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu, né? O Evangelho redivivo, acrescido das informações que o Cristo não pôde dar na sua época e prometeu nos dias que hoje nós vivemos, através da orientação dos espíritos superiores. Tá bom? Aqui na sequência, já no finalzinho do nosso texto, o Emmanuel vai falar um pouquinho até mesmo, que alguém comentou aqui, a respeito desse respeito às outras formas de se pensar e de se crer, né? Ele vai dizer assim, em nossas assembleias hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões, particularmente quando são sinceras, né?
Respeitamos os irmãos da cristandade que, em postura determinada, invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados em preces de confiança e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Respeitamos os irmãos do budismo, que através da liturgia que lhes é própria, invocam a paz do Sakyamuni, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do moisaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Mas aí ele vai complementar, né? Deixa eu ver se eu peguei, se foi essa parte aqui. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo por que oramos, por que cremos, de vez que, na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face. O mesmo respeito que nós dedicamos a outras formas de pensar e de crer, também temos que avocar a nós o direito desse mesmo respeito. Né? Importante a gente não perder isso de vista. Eu acho que eu só recortei esse trechinho. É mais no final, né? Só voltando aqui, né? Desse respeito que existe às mais diversas crenças. É isso que a gente tem aprendido, e a evolução, de alguma forma, é consequência moral do processo evolutivo, esse respeito às formas diferentes de crer. Né? Frase muitas vezes aqui citada, temos aprendido e faz muito sentido. As religiões existem atendendo à necessidade dos seus adeptos. Então, cada pessoa, gente, em função do seu histórico de crescimento e aprendizagem, vai se identificar com esta ou aquela orientação e todas elas são nobres. Todas elas são nobres. Lembra do jornalista que abordou lá o Dalai Lama? É isso? Perguntando para ele, qual a melhor religião, não foi? E o Dalai Lama falou o quê? O budismo védico, porque ele era a crença que ele adotava. Ele falou, não. O que ele falou? A melhor religião é aquela que te faz um homem melhor, uma pessoa de bem. Não é? Olha a lucidez desses espíritos melhorados. É isso. A melhor religião é aquela que te faz melhor. Deixa o outro na busca que ele está procurando. É possível que ele seja muito melhor ali do que no nosso meio. Deixa ele tranquilo. Ah, mas é o meu... Deixa ele tranquilo. Né? Você pode trazer balizas para a reflexão, mas não defina caminhos para os outros. A história, a estrada que ele persegue, ou ele perlustra, é diferente da nossa. Não é? É diferente da nossa. Respeitemos. Então, o mesmo respeito que nós queremos para a nossa doutrina, agora eu vou fazer o processo inverso, respeitemos também a escolha daqueles que escolhem caminhos diferentes. São caminhos diferentes. Só isso. Né? Eu vou passar o evangelho também, os discípulos chegaram reclamando para Jesus, não, tem uma pessoa curando aí, mas não é nosso grupo apostólico, não. Se ele é por nós, ele não é contra nós. Exatamente. Então, deixar eu tranquilo, né? Exatamente. Está na busca, na procura. Né? As coisas aos poucos vão se consolidando. E Kardec termina a colocação com essa reflexão, né? Quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar nem esquecer que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação perguntando pela essência de Deus. Né? A obra monolítica, né? É um conjunto só, né? É monolítica, ela é íntegra, um conjunto só. Tá? Então, mas é uma doutrina filosófica, mas tem o seu tripé, ciência, filosofia e religião. Né?
ciência e filosofia, as consequências levam ao processo religioso, no sentido de religião como ligação nossa com o Criador, não no sentido de instituição religiosa. Ainda há muita confusão nesse sentido. Principalmente à época de Kardec, existiam religiosos das mais diversas correntes que seguiam a doutrina espírita, e não tem nada de incompatível isso. Nada de incompatível. Tá? Qualquer pessoa de qualquer religião deveria buscar essas orientações filosóficas e religiosas, que é enriquecer o seu movimento de fé, podendo abraçar as mesmas formas de fé que preferem. Né? As mesmas expressões de fé. Qual o problema? Não é? Importante pensar. Quando Kardec, aliás, voltando ali rapidamente, né? Só enfatizando esse pedacinho aqui, ó. Ninguém pode esquecer que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento. Isso aqui, gente, é o grande desafio nosso. Porque, às vezes, até mesmo em nome da religião, nós somos conhecedores de postulados. É no terreno, às vezes, lidando só no terreno intelectivo. Está faltando trazer isso para as linhas do sentimento. Inclusive nas linhas de relação. Né? O respeito, todas essas expressões que dizem respeito às expressões de natureza moral que ele está dizendo. Por isso que no Evangelho nós encontramos passagens como esta. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é um recado para nós também, e especialmente para nós os religiosos. Há pouco tempo também tivemos a oportunidade de estudar, né? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Quem diz Senhor, Senhor não são os filósofos, normalmente não são os cientistas. Somos nós, os religiosos. Jesus adverte, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque às vezes estamos usando o mecanismo das religiões como muleta de processo de perseguição e etc, etc. Mas Jesus deixou muito claro no seu Evangelho. Conhecereis que são os meus discípulos, quem? Se vos amardes uns aos outros. Reflitamos nisso, nós que estamos aqui no plano objetivo, e especialmente nossos irmãos, que de nós se aproximam nessa noite da realidade espiritual. Possamos juntos, num esforço novo, tentar um caminho mais acertado que vai nos trazer finalmente a alegria e a paz que todos nós buscamos. Estará sempre no roteiro seguro trazido no Evangelho do Cristo. Que esse mesmo Cristo nos abençoe e nos fortaleça, nos traga tranquilidade e paz aos corações. Nós ficamos por aqui, agradecidos pela oportunidade, desejando que aquilo que tem servido para nós possa servir de alguma sorte para todos vocês que hoje aqui conosco se reúnem. Amado e mestre Jesus, é com alegria em nossos corações que chegamos ao final do nosso estudo, diante de um tema desafiador, por que não dizer, mas agradecidos pela importância mesmo dessas reflexões, possamos trazê-las para nós e refletirmos quanto o nosso exercício de manutenção e preservação da pureza doutrinária que nos foi oferecida. Rogamos mais uma vez por nós que aqui nos encontramos, pelos nossos irmãos que de nós se aproximam nessa noite, aliás, nesta manhã de domingo, e especialmente os corações que mais sofrem. Que as luzes do Teu Evangelho alcancem esses corações, para que eles entendam como Jesus nos apresenta o Criador na figura de um Pai, definindo os seus atributos de amor e misericórdia em favor de todo e qualquer dos seus filhos. Ampara-nos e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.